Num primeiro momento é preciso reconhecer uma certa escassez também da própria oratória como arte, ao nível que temos sempre nas escolas, e embora também reconheçamos aqui um problema, é que aqueles, por exemplo, que têm que lecionar cadeiras que lidam diretamente com a comunicação, como é, por exemplo, a própria língua portuguesa, né, para digamos assim, o nosso currículo, trabalham de forma adaptada. Nós temos professores que se formaram em EVP, em matemática, não sei o que tal, enfim, mas têm de lecionar língua portuguesa. Então são pessoas, primeiro, porque, e isto se liga à pergunta anterior que nos fez, domina, quer dizer, um orador domina a gramática, para começar. Domina a gramática. Domina, portanto, aquilo que é prezado na língua e aquilo que é desprezado na língua. Portanto, sabe como falar, quer dizer, como moldar a sua comunicação ao grupo-alvo. Portanto, e aqui dizíamos que não era exatamente uma condição inata, porque ninguém nasce sabendo quase de forma artística a gramática. E precisamos de um lugar onde possamos digamos assim, aprender essas coisas. E na questão dos professores, na questão da escola, justamente, na maioria dos casos, falta-nos esses aspectos. Os professores não são também praticantes da oratória, não são bons oradores. Ok. Muitas vezes não são bons oradores. Ainda que de fato tenham feito, por exemplo, formações como, se quisermos falar localmente, como a que se tem no ISED, ensino da língua portuguesa. Quer dizer, nem mesmo isso, no fundo, consegue formar grandes oradores. Mas cabe a essas pessoas, quando tiverem que ir para a prática da docência, trabalhar a questão da oratória com os seus alunos. E, portanto, o grande papel aí é este, é que nós, ao formarmos um aluno, sobretudo em matéria de língua portuguesa, o que nós estamos a formar um aluno é o pensamento formal. Okay. Quer dizer, as pessoas já saem de casa sabendo falar algum português. Mas aquele que nós queremos que eles aprendam na escola é o português formal. Aquele que nos facilita, por exemplo, comunicar com a administração do país. Estamos a dizer que são os documentos dos tribunais, da Assembleia, das administrações, enfim, e das escolas também. Portanto, é por aí. E o desenvolvimento da linguagem formal coincide, de facto, de alguma maneira, com algumas habilidades essenciais da própria oratória. E, portanto, mas depois também vamos encontrar aquela grande diferença entre os professores que, apesar de terem conhecimento sobre a oratória e como julgam, portanto, que deviam ensinar isso, eles têm problema de quando precisam ser referência para os tais alunos. Quer dizer, eles são mestres que não fazem aquilo que ensinam. Então, são os vários problemas que nós atravessamos ao nível das escolas, mas também sublinhar que existem bons oradores ao nível como professor, das escolas, dos nossos liceus, dos nossos colégios, dos nossos complexos e escolas primárias, mas ainda, e eu defendo aqui a ideia que já o mencionei logo à entrada, o professor Menezes Filho, ele é dos nossos especialistas em oratória aqui na cidade. Ele defende que as escolas deviam ter a oratória como um projeto sério. Okay. Um projeto sério, e é mesmo porque queremos preparar as pessoas para a vida pública. Os futuros deputados estão aqui. Se pensarmos que os deputados, por exemplo, andam aí a falar mal pelo Parlamento, é justamente porque temos que atribuir esta culpa a alguém, são os professores deles. Se falam mal porque não aprenderam a falar bem. Não aprenderam, e de facto eles fazem, digamos assim, um trabalho público de alto nível. Naturalmente, trabalhar na Assembleia como deputado, fazer leis, digamos assim, comunicar as ideias fundamentais para a condução do país, é um trabalho muito sério. Mas, naturalmente, e também queremos mencionar isso, que é só ver, por exemplo, nos mandatos passados, a qualidade da Assembleia não se iguala à qualidade que temos hoje na Assembleia. Os nossos deputados hoje têm menor proficiência a falar português hoje do que vimos e vemos que tinham antes os outros. E então, qual é a grande diferença que temos aqui? A grande diferença é do tipo de escola. Onde é que aquela gente aprendeu a falar português? Naquelas escolas. E onde é que os atuais deputados aprenderam a falar, sobretudo os mais jovens aprenderam a falar português?
nessas escolas atuais. Quais E isso são... de facto realça, tal como me pergunta, realça bem o grande papel que afinal na construção da própria sociedade e sobretudo neste âmbito da própria oratória, a escola afinal tem de assumir. Está bem, gostava de saber, já assim para terminar, quais são os benefícios concretos de falar em público, que falar em público pode trazer para o desempenho escolar e para o futuro profissional dos nossos jovens? Muito bem. No início, frisei que sou estudante do magistério primário do Nambambe e o magistério teve uma iniciativa muito boa em desenvolver, ou seja, promover um workshop de oratória e retórica para os finalistas do ano letivo 2025-2026. Os que nos foram dadas abriram a nossa mente de uma forma muito, muito positiva. Porque nós só tínhamos a ideia de que a apresentação é simplesmente falar o que nos vem à mente ou o que nós estudamos, mas uma boa apresentação vai muito mais além. Porque nós temos que nos posicionar de forma correta, temos que organizar as nossas ideias, porque nós constatamos também que em determinadas apresentações a pessoa que está a apresentar lê mais slides do que outra coisa. Então, desenvolver a oratória vai ajudar no desenvolvimento da autoconfiança. A autoconfiança como? Vai ajudar a superar o medo e controlar a nossa ansiedade. Porque antes de apresentar, nós temos que sempre respirar, nós temos que fazer uma respiração diafragmática para ajudar em questões de ansiedade e medo. Também vai desenvolver habilidades no campo acadêmico, isso é, abrindo portas para determinadas apresentações, para debates e assim desenvolver, ou seja, nos mostrar caminhos bons para comunicarmos de uma forma eficiente e clara. E como é que isso impacta na autoestima e na segurança do apresentador, do jovem? Muito bem. Muito obrigada pela oportunidade. E uma pergunta já agora bem colocada. Por que então a importância da oratória? Como é que isso pode impactar a pessoa nas festas de orador? Na verdade, a oratória diria que é um desafio constante. É como se fosse beber água. Nós somos desafiados a beber água 1 litro por dia, né? Mas nem todos nós conseguimos. Então o professor ali já frisou que a oratória é uma arte livre para quem quiser usar ela da melhor forma possível. Então eu acho que quem é orador acaba por ser respeitado no seio em que coabita, no seio em que convive, porque quem consegue expressar o seu pensamento da melhor forma acaba por ser chamado para melhores oportunidades, acaba por ocupar um melhor nível na questão de estatuto social, né? E que também acaba por ter uma outra responsabilidade social. Imaginemos que alguém que consegue expressar com clareza, com confiança, com postura, bem posicionado, porque um orador, antes mesmo de expressar o seu pensamento, é importante que saiba se apresentar fisicamente falando, saiba se posicionar a nível comportamental, claro, e isso são qualidades que permitem uma pessoa claramente ser bem vista a nível social e ser colocada num outro estatuto, num outro nível. Então é importante referir que falar bem é uma ferramenta de ascensão, porque quem fala bem acaba por ser chamado para outras oportunidades. Além disso, a oratória transforma o silêncio em grandes oportunidades. Portanto, implementar a oratória no ensino médio significa também formar líderes, formar grandes profissionais e preparar, evidentemente, jovens melhores para o amanhã. E quais são os conselhos que vocês, como estudantes, deixam para outros estudantes para poderem melhorar a sua capacidade de comunicação? Quais são os conselhos que podem ficar? A primeira dica que eu diria aqui, eu acho que a minha colega de painel, a dele, já falou muito, mas quem esteve atento, é importante, antes de mais, destruir o mito, o tabu de que com o dom de oratória. A oratória nunca foi um dom. A oratória é um bom trabalho, é um exercício, é esforço diário, como a minha colega disse. Então, se tu já começas enquanto estudante, enquanto aluno, a destruir esse tabu de que já existem pessoas próprias ou específicas para falar bem, para comunicar bem, para serem aplaudidos em pé, então já começas a traçar um bom caminho, a traçar um bom caminho, né, na questão de se tornar um bom orador lá mais para frente. Desculpe, Sim. se posso acrescer. Sim, bem rápido, professor, sim, estamos a terminar. Quem olha para as minhas meninas, por exemplo, dá-se conta de que
elas, do ponto de vista profissional, davam-se bem, por exemplo, em boas professoras. Boas professoras, boas advogadas, boas deputadas. No campo da comunicação, boas deputadas, podiam ser porta-voz de qualquer organismo, por exemplo, elas da polícia, de sei lá onde, e enfim e tal. Certo. E podem ser, por exemplo, presidentes futuramente e tal. Tem potencial para isso. Porque, no fundo, eu insisti aqui que a oratória, no essencial, é uma virtude política. Porque nós aprendemos a falar bem, porque temos que falar bem no meio das pessoas. E o ato de falar bem no meio das pessoas, de falar no meio das pessoas, de dar-se a conhecer às pessoas, de comunicar as suas ideias assim, em público, é de facto primordialmente uma virtude política. E, portanto, estamos a dizer que para a vida em sociedade, ter um domínio oratória é meio caminho andado. As meninas, no princípio, na apresentação, disseram que estavam a fazer parte da competição de concurso obrigatório. Querem deixar então alguns detalhes sobre este concurso para situar os nossos ouvintes? O concurso, graças a Deus, que vai decorrer no Centro de Artes do Lubango, a final será já no dia 2 de maio, isto no próximo sábado. Então, quem puder aparecer, estaremos lá à espera. A entrada é totalmente gratuita e prometemos dar o nosso melhor todos os dias. Será a partir de que horas? Será às 14. Concentração, assim é a chegada. Às 14h15. Estamos aqui a dizer que se calhar às 14h30 o evento como tal se inicia. Ok. E estamos a convidar toda a gente. Maravilha. Venham participar, venham nos ajudar a julgar estas duas grandes oradoras que poderão decidir desnecessariamente quem é melhor e desnecessariamente. Certo. Nós já chegamos à prova de que de facto são grandes oradoras. Claro, na categoria júnior só pela idade. Exato. Mas fora disso já estão muito longe. Então, que o público apareça. A entrada, como já disseram, é gratuita. A hora é 14h15 para a concentração. Poderemos também premiar. E é um concurso muito sério. É um concurso muito sério em que nós, nos parece, do modo mais claro, a nosso ver, do modo mais reto e tal, mas sempre também estamos em constante avaliação daqueles outros especialistas que não estão para julgar os oradores, mas estão para também apreciar o nosso próprio trabalho. Então, eu penso que geralmente em dias como aqueles, as pessoas decidem-se a ir a atividades um pouquinho mais românticas e tal. E estas, que de facto são atividades culturais de proa, muito de alto nível, um pouco dos espectadores. Se calhar para provar o nível de excelência, porque aquelas coisas que são muito boas estão ao alcance de poucas pessoas. Mas para esta sessão que vai ser a final, queremos que esta nossa comida que julgamos que tenha sido bem preparada possa chegar a todas as pessoas. Certo. Então estamos assim a fazer o convite. Está bem. Convite está lançado, então já sabe, dia 2 de maio. É Certo, isso. dia 2 de maio. No Centro de Artes. Certo. Nós temos a agradecer à Adélia, à Edmara e também ao professor Miguel por estar aqui nestes minutos a elucidar, então, a deixar assim, alguns detalhes sobre a importância da oratória para estudantes do ensino médio. Nosso muito obrigado e para as finalistas, bom, que vença melhor. Obrigada. Assim mesmo. E nós seguimos e claro, assim concluímos a nossa conversa de hoje sobre a oratória. Falar bem em público não é apenas uma habilidade escolar, mas uma ferramenta que abre portas para o futuro, fortalece a confiança e ajuda os jovens a expressarem ideias com clareza. A oratória é treino, é prática e é coragem acima de tudo. Cada estudante que se desafia a falar diante dos outros está a construir não só conhecimento, mas também liderança e autoestima. É isto que ficou patente hoje sobre a importância da oratória para os estudantes do ensino médio. Este nosso habitual espaço Diálogo Sem Fronteiras, às terças, volta daqui a 7 dias. Mas o Gráfico FM segue a bom ritmo quando são 17h09. Diálogo Sem Fronteiras.